2021, somente 12 deputados mantiveram uma taxa de 99% de fidelidade ao governo federal em votações na Câmara. 2 são paranaenses. Esse dado que foi divulgado ontem indica um posicionamento, então, dos deputados e foi compilado pelo Radar do Congresso, que é uma ferramenta do portal de notícias Congresso em Foco, que monitora as votações na Câmara e no Senado. Segundo os números, nenhum deputado ou deputada atingiu 100% de governismo, ou seja, que votou favoravelmente a todos os projetos e propostas da União. O índice de governismo é calculado a partir das votações do deputado que seguiram ou não orientações do líder do governo federal. Votos iguais à orientação do líder aumentam o índice e qualquer opção diferente diminui esse índice de governismo. Apenas 12 deputados conseguiram manter uma taxa de 99% de fidelidade à gestão do petista no fim do segundo mandato de Lula. Entre eles estão 2 parlamentares aqui do Paraná. Carol D'Artora, do PT, e Elton Velter, também do PT, foram os únicos deputados do estado aqui que apareceram nesse levantamento do Radar do Congresso. Os outros 10 parlamentares que conseguiram manter a taxa de 99% são aí André Janones, do Avante de Minas, Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, Bacelar, do PV da Bahia, Dilvanda Faro, do PT do Pará, Elcione Barbalho, do MDB do Pará, Florentino Neto, do PT do Piauí, José Guimarães, do PT do Ceará, Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, Rubens Ottoni, do PT de Goiás e Vicentinho, do PT de São Paulo. Gente, vamos lembrar aqui que só o PT tem mais de 60 deputados e deputadas eleitos na Câmara Federal e eles não conseguiram nem atingir entre aqueles que fazem parte do mesmo partido um índice de governismo mais elevado. A gente está falando só de 12 deputados que mantiveram uma taxa de 99% de fidelidade ao partido. Hoje, o PT enfrenta já um racha, isso não é notícia de agora, você que acompanha aqui o Jornal da Manhã tem acompanhado os problemas e brigas internas do partido já há algum tempo. A gente vê isso se acirrando cada vez mais conforme vai chegando o fim aí da presidência de Gleisi Hoffmann à frente da sigla. As disputas de o PT precisa ser um partido mais com o pé fundo lá na esquerda, como, por exemplo, defende a atual presidente do partido, ou não, o PT tem que ter ali um flerte maior, com um diálogo maior, com frentes que não estão totalmente relacionadas a pautas completamente esquerdistas, como define, por exemplo, o próprio prefeito de Araraquara, São Paulo, que é um favorito aí futuro para ser o próximo presidente da sigla, o Edinho Silva. Então a gente vê um racha acontecendo em rumo em relação a essa questão da presidência da sigla, mas que também se reflete ao que ocorre na Câmara Federal, porque aí, sem um dirigente específico comandando como os deputados devem votar, isso fica cada vez mais explícito. E aí a gente usa aquela frase que todas as vezes é válida quando o assunto é o político e a tal da politicagem. Quanto mais eles brigam, pra gente, melhor é, Pedroso. Me chamou a atenção aqui a falta de um nome, Bia. Antes de entrar no comentário, de falar das emendas parlamentares, falar do índice de governismo, eu senti falta do nome da presidente do PT aqui, da congressista Gleisi Hoffmann. Ela não está aqui entre os nomes, pelo menos dos 2 que a gente citou, que tem esse 99% de governismo. Ela é presidente nacional do partido. Presidente nacional do partido. Estranhei. Vou dar uma olhada melhor no detalhe do índice do Congresso em Foco. Mas vamos agora tratar dos números gerais da bancada do PT. A bancada do PT, né, que tem o nome Brasil da Esperança, que acompanha ali com outros partidos por conta da federação, tem 80 deputados, Bia. Junto com o PSB, que tem mais 18 deputados, eles teriam 98 deputados. Isso falando só da composição ali da chapa presidencial, que é o Lula e o Alckmin, que compõem ali PT e o PSB. Somente 12 deputados, mesmo dessa bancada, não conseguiram, né, só conseguiram ter um índice de fidelidade, ou seja, nem a turma que está ali dentro dos partidos está apoiando o que está sendo votado. Daí quando você olha para o restante do Congresso, dos 513 deputados, é isso. A gente consegue entender o porquê da liberação de emendas cada vez mais volumosas. A gente chegou nesse ano em 50 bilhões de reais em emenda, Bia. 50 bilhões de reais. O Brasil tem ponte caindo, tem escola faltando água, tem rede de esgoto a céu aberto. Então, pelo amor de Deus. Então é isso. Com um governo fraco, sem base parlamentar, que não consegue convencer os parlamentares do próprio partido, a gente fica refém disso, do toma lá da cá, de tropa mercenária, de gente precisando ali daquele puxadinho financeiro, e da gente ver o Dino tentando colocar a capa de super-herói para acabar com essa situação. Só vai acabar quando, de fato,
os parlamentares, o governo, eles tiverem uma conexão ideológica, programática, eles entenderem qual é o sentido de política pública que eles querem fazer. Enquanto nem os parlamentares do próprio partido ou da aliança presidencial que venceu ali e conquistou a presidência tiverem um índice de fidelidade, aí a gente vê esse tipo de coisa. Mas talvez essa fidelidade ela seja tão pequenininha pelo seguinte: as pautas levadas adiante do governo no Congresso Nacional são no mínimo questionáveis, tanto para os parlamentares de esquerda, quanto os de centro, quanto os de direita. Enfim, um governo perdido, Bia, tem dificuldade em conquistar apoio.